Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 10. Aleluia. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol? Ali diz, terrível como um exército com bandeiras, ou formidável como um exército com bandeiras. Pai querido, te agradecemos, te louvamos pela vida da tua igreja, pelos irmãos que vieram nesta noite para bendizer, para glorificar o teu nome presencial, mas também aqueles que estão através das redes de comunicações, que a tua bênção alcance a todos. Te agradecemos, Pai, pela vida da igreja, em nome de Jesus. Amém. Quem está sentados? Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? E eu só posso dizer, esta é a igreja do Senhor, que marcha impolutamente, sem receio de mostrar que realmente Jesus é o Senhor da igreja. Baseado nisso, eu quero falar 110 anos de grandes conquistas. Aleluia. Exatamente sexta-feira, agora, sexta-feira passada, sexta-feira passada, dia 18, nós completamos 110 anos. Existe, baseando nesse versículo, esse versículo, ou todo o livro de Cantares de Salomão, existe pelo menos 4 maneiras de interpretar esse livro. Um método literal, que muitos interpretam literalmente, né? E mandam versículos para namorado, para namorada e tudo mais. Tem ali alguns versículos assim, né? Mas tem o lado literal, então, tem o lado moral, tem o lado alegórico e tem o lado totalmente espiritual. Os que analisam esse livro no aspecto espiritual creem que Cantares foi escrito com o propósito de retratar o profundo e místico relacionamento entre Cristo e a igreja. E eu quero vos falar um pouco nessa noite sobre o lado espiritual, sobre o relacionamento desse versículo, que é um relacionamento entre Cristo e a igreja. Hoje nós queremos olhar esse texto nesse aspecto espiritual, como a descrição da beleza da igreja, como noiva de Cristo, aonde nela a igreja está a glória de Deus, aonde entre nós, igreja, habita a presença gloriosa do Espírito Santo. Embora olhemos para a igreja, e principalmente no aspecto físico, nós vamos perceber na igreja, você olhando no aspecto físico, você vai ver imperfeições, você vai ver máculas, você vai ver fraqueza, você pode perceber timidez e outros aspectos negativos na igreja. Pois sabemos que a igreja, no aspecto terreno, não é perfeita. Não existe nenhuma igreja perfeita aqui na terra. A igreja vai se aperfeiçoando dia após dia. Cada culto que você vem, cada mensagem que você ouve, cada louvor, cada momento que você está aqui na casa do Senhor, você vai se aperfeiçoando até chegar o dia perfeito, quando Cristo vai buscar a sua igreja. Mas esse texto revela o aspecto espiritual, a graça, o poder e o que a igreja fiel e verdadeira é na sua essência. No aspecto espiritual e místico, esse texto mostra que a igreja tem sido, no decorrer dos séculos, no decorrer dos milênios, mostra o papel que a igreja deve continuar a desempenhar nesse mundo tenebroso, e revela o relacionamento que a igreja tem com Jesus, o dono da igreja, porque quem é dono dessa igreja, da Assembleia de Deus, é Jesus. Ele é o dono dessa igreja. E faz 110 anos que a igreja nasceu no dia 18 de junho de 1911, lá na cidade de Belém. E de lá para cá, a igreja Assembleia de Deus
tem ido por todos os vales, por todos os bairros, por todas as favelas, por cidades grandes e pequenas, anunciando uma mensagem só. A mensagem não mudou, muitas coisas mudaram, mas a mensagem é a mesma: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus vai voltar. A igreja como a alva do dia. Salomão dizia: quem é esta que aparece como a alva do dia? Quem é esta? No lado espiritual, nós só podemos dizer: esta é a igreja do Senhor, esta é a igreja lavada pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Que é essa que aparece como a alva? A alva é a claridade que vai se intensificando, de manhã vai clareando, a alva vai clareando, até ficar o dia na maior claridade. Como a alva, a igreja irrompe no meio das trevas. A igreja foi chamada das trevas para a luz. Onde a igreja está, as trevas não podem prevalecer. As trevas tem que ser aniquilada. A igreja é como luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A igreja como alva, ela invade as trevas da noite e faz dissipar toda a escuridão espiritual. Como a alva, a igreja aparece iluminando todas as coisas. As trevas são invadidas e vencidas pela luz, porque onde a igreja chega, a igreja é luz, ela chega, as trevas têm que ir embora. O mundo vivia mergulhado nas tensas trevas filosóficas, morais, espirituais, mas a luz chegou. O profeta Isaías, há 700 anos antes de Cristo, ele já profetizava acerca de Jesus, dizendo: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Essa luz também chegou na nossa querida terra brasileira, trazida por dois jovens, a mensagem pentecostal. E ali em Belém do Pará nasceu a Assembleia de Deus. A promessa bíblica, conforme anunciado pelo profeta Joel, seria a plenitude do Espírito Santo sobre toda a carne. E essa plenitude chegou também no Brasil, chegou também em Santa Catarina, chegou até a tua vida. E eu quero crer que você está vivendo uma vida cheia do Espírito Santo. Em cumprimento dessa palavra, lá na festa do Pentecoste, por exemplo, o Espírito Santo desceu sobre 120 discípulos que estavam no cenáculo. Agora aqueles homens e aquelas pessoas ali, revestidas do poder de Deus, todos estavam aptos a cumprir o ídolo de Jesus. E os mesmos saíram proclamando Jesus por todas as vilas, por todas as cidades, por todos os países. E chegou também até nós. Chegou na terra brasileira. E pela terra brasileira chegou lá no norte, lá em Belém. No decorrer dos séculos, Deus sempre levantou pessoas cheias do seu poder. No decorrer dos milênios, Deus sempre levantou pessoas tomadas pela sua graça, pessoas comprometidas com a sua obra, pessoas que tiveram profunda experiência com o Espírito Santo. E essas pessoas passaram esse poder, passaram essas lições de geração em geração. Nos séculos passados, mas não muito distante, houve grandes avivamentos, como avivamentos conhecidos que nós sabemos a história, por exemplo, de John Wesley, em 1703 a 1791. Teve um outro grande avivamento que varreu partes da Europa e dos Estados Unidos, através de Charles Finney, em 1792 a 1899, Moody, em 1837 a 1899, e muitos outros avivamentos que aconteceram, Deus levantando homens, Deus levantando os grupos, e ungindo, capacitando, derramando a sua graça, derramando o seu poder, para que eles levassem essa chama pentecostal às outras gerações.
na virada do século passado, na virada do século XX, ondas de avivamento estavam acontecendo em várias partes do mundo, com destaque para os Estados Unidos, onde Charles Fox Spurgeon começou a pregar sobre os dons do Espírito. E no dia 1º de janeiro de 1901, Agnes Osman, uma jovem de 18 anos, aluna da escola bíblica fundada por Charles, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. E através do ministério de William Seymour, um dos alunos de Charles, foi o movimento pentecostal moderno que ganhou força, esse movimento que continua vivo e ativo até aos nossos dias. Em 1906, Seymour alugou um prédio mal conservado na rua Azusa, número 312, em Los Angeles, e ali fundou a missão da fé apostólica, e exatamente dessas raízes, desse movimento pentecostal que aconteceram naqueles dias, nasceu a Assembleia de Deus. Desse avivamento ocorrido em Los Angeles, foi irradiado por todas as partes do mundo o mover pentecostal que chegou até nós. Seymour, ali ele alugou aquele barracão na rua Azusa, e havia cultos contínuos. Tinha hora para começar e não tinha hora para terminar. Vinha pessoas de toda parte dos Estados Unidos e até do mundo. E a história conta que quarteirões longe desse barracão, o mover do Espírito Santo era tão forte que pessoas que estavam querendo chegar mais perto já caíam no chão, não conseguiam permanecer em pé, pelo mover do poder do Espírito Santo que aconteceu naquele lugar. E todos que conseguiram chegar até lá, saíam impactados, transformados, mudados, e levavam essa chama pentecostal para a sua terra, para os seus estados, para os seus países. E assim, o mover pentecostal varreu os Estados Unidos naquela época. E esse mesmo poder, daquele mesmo movimento que aconteceu ali na rua Azusa, foi o movimento que chegou até o Brasil, que chegou até nós, o mover do poder do Espírito Santo, que Jesus batiza, que Jesus cura, que Jesus salva e que Jesus vai voltar. Eu tive o privilégio de estar lá na rua Azusa, lá na Califórnia, nesse local. Tem uma placa lá, aqui aconteceu o maior movimento pentecostal de todos os tempos, e que bom foi realmente saber que dessas raízes nasceu a Assembleia de Deus. Aonde a igreja foi chegando, aonde aquelas pessoas avivadas começaram a chegar, aonde pessoas impactadas com o poder do Espírito Santo chegam, começa a acontecer transformações radicais na vida de todos aqueles que encontram com o Cristo que a igreja proclama. E a igreja proclama uma mensagem só: Cristo vem, Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza com o Espírito Santo. Essa proclamação desse Jesus que salva, desse Jesus que batiza, chegou em Belém do Pará, e no dia 18 de junho foi inaugurado, foi feito o primeiro culto assembleiano, onde a luz do Evangelho chegava através da igreja. Os desertos eram transformados em jardins, prisão em palácios, tristeza em alegria, derrota em vitória, pessoas amarradas pelos vícios em pessoas totalmente libertas e radicalmente transformadas. Aonde a igreja chegou, aonde a igreja chega, aonde a igreja chegará, eu creio que a dignidade é restaurada. Sem dúvida foi restaurada a dignidade da mulher, da criança, do escravo, das pessoas menos favorecidas e tantos outros segmentos, porque aonde a igreja chega com o Evangelho de Jesus Cristo, alguma transformação acontece.
E a prova é você que está aqui. Aconteceu transformação na tua vida, aleluia. A presença da igreja, a presença da pregação do Evangelho de Cristo sempre vão trazer mudanças significativas à sociedade. Como a alva, a igreja traz o despertamento do sono. A noite é marcada pela escuridão e pelo sono, mas quando a alva irrompe, acaba-se o tempo da sonolência. Aonde a igreja chega, as pessoas levantam-se do sono da ignorância espiritual, da morte espiritual, da indiferença para com o Evangelho de Jesus Cristo. A alva é o tempo de uma nova vida, é tempo de renovação, de um novo dia, de novas bênçãos e de bênçãos e experiência com Deus. Como a alva, a igreja traz refrigério. A igreja tem uma mensagem de refrigério aos corações atribulados. A noite pode ter sido escura, a noite pode ter sido abafada, a noite pode ter sido opressiva, mas amanhã sempre traz uma brisa refrescante. É no romper da alva que os pássaros cantam e que as flores desabrocham. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã, e a alegria veio na sua vida. A igreja, como alva, traz luz na noite escura do sofrimento, na noite escura do pecado, na noite escura de um beco sem saída, onde as pessoas se encontram. Mas onde a igreja chega, ela chega com uma mensagem iluminadora, com a mensagem transformadora, com a mensagem poderosa. A igreja proclama a possibilidade de um novo começo, porque aonde a igreja chega com a mensagem transformadora do Evangelho, há um novo começo na vida das pessoas, e que esse começo venha ser começo de grandes vitórias e céu aberto para a sua vida. Como a alva, a presença da igreja no mundo é a promessa de garantia de um novo dia e um dia perfeito. Que você possa entender que você é realmente a igreja do Senhor. Salomão dizia: quem é esta que aparece como a alva do dia? Quem é essa? Essa é a igreja, e você é a igreja do Senhor. Você faz parte da igreja, você é a igreja, e em você não pode ter escuridade. Na tua vida tem que ter claridade, na tua vida tem que ter Jesus. Mas o Salomão também dizia: quem é esta formosa como a lua? A igreja é formosa como a lua. A igreja como lua reflete a sua beleza inefável para este mundo. Assim como os luminares da noite e do dia exercem um papel de suma importância na terra, assim também a igreja é importante para este mundo. Se a igreja desaparecesse da terra, o mundo pereceria no caos, na podridão. Meus queridos, a beleza de Cristo resplandece na igreja e através da igreja. A igreja é o corpo de Cristo em ação nessa terra, nesse mundo. O mundo tem que ver Cristo através da igreja. O mundo precisa olhar para você, para mim, e ver Cristo. A igreja, como lua, reflete a luz de Cristo no mundo. A lua não tem luz própria, todos sabemos disso. A lua reflete, a luz que a lua reflete é a luz do sol. A lua, ela não tem a luz própria. Assim a igreja reflete a luz do sol da justiça, que é Cristo. Nós não temos luz própria. A luz vem do sol da justiça, que é Cristo. Cristo é a luz do mundo, e Cristo em nós refletimos coisas boas para esse mundo. A luz é símbolo da pureza, a luz é símbolo de vida, a luz é símbolo de direção, a luz é símbolo de fertilidade, de calor e de transformação.
transformação. Sem a luz, não poderíamos ver nenhuma beleza na terra. A igreja só pode brilhar na medida em que ela mantém profunda comunhão com Jesus. Quanto mais intimidade, quanto mais comunhão a igreja tem com Cristo, mais ela vai refletir claridade. E foi assim que um grupo de crentes resolveram intensificar a intimidade com Deus. E Deus foi derramando da sua graça, e Deus foi derramando o seu poder sobre um grupo de crentes lá nos Estados Unidos. Pela busca perseverante por um despertamento, começou a haver grandes avivamentos. Vários avivamentos começaram a acontecer, porque grupos começaram a buscar avivamento, dizendo: Senhor, queremos ser cheios da Tua graça, queremos ser cheios do Teu poder. E num desse avivamento que estava acontecendo nos Estados Unidos, levaram 2 jovens suecos a serem tocados profundamente por Deus, para participar de uma conferência pentecostal na cidade de Chicago, porque o avivamento da Rua Azusa começou a varrer os Estados Unidos, e agora em Chicago estava acontecendo um grande avivamento, fruto do que havia acontecido na Rua Azusa. Deus, que sempre trabalha com os detalhes, nesta conferência pentecostal incendiou a vida de 2 jovens suecos que não se conheciam. Eram da mesma pátria, mas não se conheciam. E esses 2 jovens foram tocados por Deus para irem nessa conferência lá em Chicago. O encontro dos missionários, fundadores da Assembleia de Deus do Brasil, foi grande providência de Deus, pois os mesmos não se conheciam, mas quando se conheceram, os corações se atraíram. E eles selaram uma profunda amizade. Eles foram invadidos por uma chama missionária. A chama missionária invadiu o coração daqueles 2 jovens, e eles começaram a compartilhar o que Deus vinha falando aos seus corações. Daniel Berg, com 18 anos, ele viajou para os Estados Unidos, da Suécia, em busca de emprego. E ali ele foi tocado para participar dessa conferência. Gunnar Wingre, ele veio também da Suécia para os Estados Unidos para estudar no seminário teológico batista, porque ele era batista, e ali ele foi consagrado a pastor da igreja batista. E nessa conferência, lá em Chicago, 2 jovens da mesma pátria, não se conheciam, se conheceram. Algo atrelou os seus corações, uma amizade profunda e sincera. Nessa conferência, Jesus batizou o pastor batista, que era Gunnar Wingre, com o Espírito Santo. Oh, aleluia! Com seus corações ardendo de amor pelas vidas, os jovens compartilhavam entre si a chamada missionária e o que Deus estava querendo realizar através deles, sem todavia precisar o lugar aonde ele seria enviado. Gunnar pensava que Deus estava falando com eles para eles serem missionário na Índia, mas eles continuaram orando. Deus, que dirige todas as coisas, estava de olho no Brasil. Deus estava olhando para o Brasil. Meus irmãos, os olhos do Senhor estavam voltados para o Brasil. A sua igreja, como lua formosa, precisava influenciar essa terra que vivia nas densas trevas do pecado. No ano 1910, na casa do irmão Olof, no estado de Indiana, lá nos Estados Unidos, Deus falou maravilhosamente com os 2 jovens sobre o Brasil. E ali eles ficaram sabendo que Deus queria que eles fossem para o Brasil. Gunnar afirma no seu diário que durante várias orações naqueles dias, o poder de Deus vinha tão forte sobre suas vidas,
que muitas vezes eles não conseguiam permanecer em pé e nem sentados. Eles rolavam no chão, cheio do impacto do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo. E numa dessas reuniões, além de Deus falar a eles aonde eles deveriam ir, Deus também falou detalhes de como era o povo lá em Belém, no Pará. Como nunca eles haviam ouvido falar em Pará, os mesmos não sabiam onde ficava esse lugar. Foram até uma biblioteca na cidade, lá ficaram sabendo que Belém e que Pará ficava no Brasil e na região norte. E assim foi onde eles ficaram, tendo conhecimento da chamada aonde Deus queria trazê-los. O modo como Deus conduziu a vida desses dois jovens ao Brasil é um dos capítulos mais belos e comovente da história da Assembleia de Deus no Brasil. A igreja, como lua, passa por diversas fases. Quem é esta? Formosa como a lua. Parece que a igreja também passa por algumas fases. Parece que os crentes passam por algumas fases, mas nunca deixa de seguir o seu curso. Por mais que a igreja passe por diversas fases, assim como a lua, nunca deixa de seguir o seu curso, de cumprir a sua missão, de ir por todo o mundo e proclamar o evangelho transformador de Jesus a todos os povos. A lua tem 4 fases, a igreja passa por fases também, mas em todas as fases, que o poder e a graça de Jesus venha a ser real na vida de cada crente. A igreja pode passar por dificuldades, a igreja pode passar por crises, a igreja pode passar por lutas, mas a igreja sempre será vitoriosa, porque o grande comandante dessa igreja, o grande pastor dessa igreja é Jesus Cristo. Jesus é o grande Senhor dessa igreja. A lua, por exemplo, tem um papel imenso de influenciar a terra. Ela é considerada o pêndulo da terra. A influência da lua não é somente sobre o nosso planeta, mas também no corpo humano, nos oceanos, nas marés, na pesca, na agricultura e tantos outros. As fases da lua também são comparadas com a atuação da igreja nesse mundo. A igreja, como lua, é a faxineira do mundo. A lua é que determina o processo das marés, do fluxo e refluxo das ondas. Se não fosse a lua, os oceanos estariam entupindo as praias de lixo e a vida seria impossível na terra. A igreja tem um ministério de limpeza, de santidade nessa terra, nesse mundo. Se a igreja for retirada do mundo, o mundo vai apodrecer, e se a igreja já fosse retirada, o mundo estaria totalmente apodrecido. Mas o que faz ainda a diferença é a igreja santa, a igreja imaculada, a igreja que serve a Jesus, a igreja que caminha com passos fortes e firmes para o seu destino final. E o seu destino final não é aqui. O destino final da igreja é os céus. É para lá que nós estamos indo. A presença da igreja no mundo é uma presença purificadora. Por isso o crente precisa exatamente cumprir a sua missão de santificação, de purificação. Aonde tem um crente, ali tem que ser um lugar de purificação e santidade. Mas também Salomão dizia: quem é esta? Pura como o sol, pura como o sol. A igreja é pura, é brilhante como o sol. O sol é símbolo de pureza, pois o fogo e o calor do sol a tudo depuram. Os justos brilharão como o sol no firmamento. A Bíblia assim diz. Todos nós crentes devemos ser puros em nossa vida, em nossa consciência, em nossa fé. Como o sol, a igreja traz luz e vida ao mundo. Quem pode definir a importância da luz? Sem luz não há vida. Sem luz não poderíamos contemplar a beleza da criação de Deus. Sem luz do sol, as trevas seriam intensas e toda a vida animal e vegetal
inspirariam. Sem a presença da igreja no mundo, a sociedade seria um caos. Aonde a igreja chega e está, ela transmite vida de Deus, ela transmite calor, ela transmite energia. Aonde a igreja chega, ela transmite direção, ela transmite purificação. A igreja brilha como um grande luzeiro, porque a Bíblia diz, Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Aleluia! A igreja como o sol tinha que brilhar nas terras brasileiras. A igreja como o sol tinha que chegar em nossa querida pátria brasileira. Alguém precisava transmitir esse calor, essa chama em nosso país. E foi esses dois homens, chamados por Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingre, tocado por Deus, obedecendo a mensagem dos céus, obedecendo a mensagem missionária, a chamada de Deus nas suas vidas. Eles vieram a Belém do Pará, irradiados pela chama missionária, irradiados por esse grande avivamento que invadira a vida desses jovens. Eles partiram de Chicago para o lugar que Deus lhe tinha mostrado, e ali eles saíram, em suas mãos uma Bíblia, um mapa, uma mala, poucos pertences, e eles vieram para Nova York para pegar o navio. O itinerário desses jovens foi embarcar lá em Nova York. Ainda nos Estados Unidos, eles tiveram outras experiências profundas com Deus. E assim Deus os visitou poderosamente, confirmando de diversas formas a vinda deles ao Brasil. E no dia 5 de novembro de 1910, Daniel Berg e Gunnar Wingre subiram a bordo do navio Clemente, iniciaram a viagem a Belém, capital do Pará. As condições a bordo eram péssimas, pois os mesmos tiveram que comprar passagem de terceira classe, que era no porão do navio, e a comida era de péssima qualidade, mas o coração dos missionários estava inflamado, estava abrasado de chegar no Brasil e anunciar as boas novas do Evangelho nessa pátria. O navio Clemente chegou em Belém na tarde de 19 de novembro de 1910, num sábado, dia da bandeira, e eles desembarcaram. Não houve ninguém o esperando. Lá eles estavam. As primeiras impressões desses jovens ao desembarcarem foi muito boa. Viram um povo sorridente, simples, e oferecendo para carregar as pequenas malas que traziam, sem ninguém os esperando. Os mesmos subiram a rua 15 de agosto, hoje chamada Presidente Vargas, e famintos, cansados, entraram num restaurante simples, e como não falavam praticamente nada em português, apontaram para um prato que viram na mesa vizinha e fizeram a primeira refeição em solo brasileiro. E essa primeira refeição foi uma apetitosa feijoada, que é o que tem muito bom no Brasil e não é conhecido muitas vezes lá fora. Foi a primeira refeição deles no Brasil. Ao sair do restaurante, chegaram à Praça da República, e ali, sob a frondosa mangueira, sentaram num banco e oraram. E fizeram uma oração, pedindo a Deus a direção, para Deus dirigir seus passos em terra brasileira. Não conheciam ninguém, e agora estavam em terra estranha. Embaixo daquela mangueira, eles oraram: Deus, dirija nossos passos. Nós estamos aqui por divina revelação. Tu nos mostraste que era para nós vir e começar um trabalho aqui no norte do país. Naquela época, a capital do Brasil era Rio de Janeiro. Não havia nada a ver com Belém. Logo após a oração, se aproximou desses jovens um casal
que eles conheceram o navio, e como não tinha onde os mesmos ficar, foram conduzidos para pernoitar num modesto hotel na rua João Alfredo, e foram conduzidos a esse hotel. Os missionários, refeitos do cansaço da viagem, depois de dormir a primeira noite no Brasil, no hotel, durante o café da manhã, eles viram na mesa vizinha um jornal editado por um pastor metodista, pastor Justin Nelson, americano radicado no Brasil, pessoa que Gunnar havia conhecido nos Estados Unidos, e esse pastor o recebeu calorosamente em sua casa. Eles viram ali esse jornal que o pastor fazia, era um pastor metodista, como Daniel e Gunnar Vingre. Nessa época eles pertenciam à Igreja Batista. Os mesmos foram conduzidos à primeira Igreja Batista do Pará, localizada na rua João Balbi 406. Os missionários foram recebidos pelo irmão Raimundo Nobre, que estava dirigindo a igreja temporariamente, e o mesmo falava inglês fluentemente. Os dois jovens, então, passaram a ter melhor ambiente, passaram a morar no porão da igreja, onde ali eles começaram a ter suas atividades nessa igreja batista. Durante os cultos, Daniel Berg tocava violão e fazia dueto com Gunnar Vingre, e a presença de Deus começou a visitar aquela igreja, e a presença de Deus começou a visitar alguns irmãos. Nosso Brasil, através desses dois jovens missionários, começou a ser aquecido por uma mensagem diferenciada, por uma mensagem pentecostal, por uma mensagem cheia do Espírito Santo, por uma mensagem transformadora do poder do Evangelho. Os raios poderosos desse sol iluminou um grupo de irmãos, e assim nasceu a Assembleia de Deus do Brasil, exatamente no dia 18 de junho de 1911. Por que isso? Porque Gunnar Vingre e Daniel Berg e mais 17 irmãos foram solicitados a saírem da Igreja Batista, pois a liderança da mesma não estava de acordo com a mensagem, e o mover do Espírito Santo não estava de acordo com falar noutras línguas, e com todo aquele mover de profecias e o mover do Espírito Santo. Então, na ata da Igreja Batista de número 222, de 13 de junho de 1911, foi solicitado que os mesmos se retirassem da igreja. Esses dois missionários, com 17 irmãos, sendo obrigados a desocupar as dependências da igreja, ficaram sem moradia, sem lugar para se reunir. Mas nessa hora, o Espírito Santo, que dirige todas as coisas, levantou Henrique Albuquerque, que ofereceu a sala da sua casa, na rua Siqueira Mendes 67, e pela vontade de Deus, foi ali na rua Siqueira Mendes 67, que nasceu a Assembleia de Deus. Aleluia! A igreja é como um exército equipado para o combate. A igreja não entra no combate confiando na sua própria força, mas a igreja, ela vai em todos os lugares revestida pelo poder do Espírito Santo. Celina Albuquerque foi a primeira crente batizada com o Espírito Santo na igreja Assembleia de Deus, e a sua casa foi onde começou os cultos de avivamento. Então a data oficial da fundação da nossa igreja é 18 de junho de 1911, um domingo. Ali nasceu a igreja Assembleia de Deus. E agora eu termino dizendo, Salomão dizia: quem é esta, formidável como um exército com bandeiras? Quem é essa?
A igreja como um exército com bandeira. A igreja é um exército sob o comando do Supremo General que é Cristo. A igreja sobre a terra é uma igreja militante. Cada crente é um soldado do exército de Cristo sob as ordens de Jesus. Fomos chamados para lutar contra o diabo, contra o mundo, contra a carne. Fomos alistados para declarar guerra ao pecado e toda sorte de vícios e imoralidade. Ser crente não é um retiro espiritual, nem uma colônia de férias, mas entrar no combate sem trégua. A igreja é um exército em marcha. A igreja não é um exército medroso, tímido, como o exército de Saul, que quando o gigante Golias gritava, eles se arredavam, eles fugiam, eles se afastavam. Não, a igreja, o diabo pode rosnar, pode gritar como for, a igreja não vai recuar. A igreja vai cumprir sua missão de ir por todos os lugares, falando que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. A igreja é um exército que avança contra as portas do inferno, arrancando vidas das potestades e da garra de Satanás. A igreja não bate em retirada, ela avança sempre. A igreja não abandona a luta. A igreja é um exército vitorioso. A igreja é um exército conquistador. As suas bandeiras não estão enroladas, mas estão tremulando, dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus vai voltar. E que bom que você faz parte dessa história. Que bom que você faz parte dessa história. Ah, pastor, eu cheguei ontem. Não importa, você já escreveu um capítulo. Ah, eu não escrevi um capítulo, escreveu uma linha. Ah, eu cheguei hoje. Já está fazendo parte dessa história, porque você está aqui hoje na igreja. Você faz parte dessa história. Aleluia.